Basicamente, a gente vai estudar tudo isso aqui. A gente vai entender todo esse aspecto aqui. Qual aspecto? A gente vai entender que essa parte amarelinha aqui, ela é formada, o tronco cerebral, né? Principalmente a estrutura em amarelo aqui, então a ponte, o bulbo, o mesencéfalo. Essas estruturas aqui são os tecidos mais arcaicos. Na evolução das espécies, é como se eles fossem aí os animais mais involuídos, vamos chamar dessa forma. Então eu gosto de trazer os seres quinidários, como as águas-vivas, por exemplo, as anêmonas do mar, que elas têm apenas um orifício, uma boca primitiva, e também no mesmo lugar que entra o alimento, ele vai sair. Então a boca e a parte do ânus ali primitivo, eles são no mesmo orifício. Então o alimento entra, ele passa pelo sistema gástrico ali primitivo, e ele vai sair pelo mesmo orifício. A gente foi vendo então peixe, depois a gente saiu da água, aí a gente vai ativar esse tecido aqui que é o cerebelo. Ah, Denison, mas o cerebelo, ele não tem a ver com movimento, com ajuste de movimento, alguma... Calma, isso aqui vocês vão entender quando eu for falar sobre fisiologia normal e fisiologia especial. Essa daqui é a fisiologia especial. A gente vai estudar que regiões do tronco cerebral, elas vão ter a ver com a nossa vitalidade mesmo. Tá? Então a parte da respiração é controlada aqui, tanto no funcionamento normal, e algumas estruturas também vão controlar a respiração, como por exemplo o controle especial, que é esse funcionamento especial, que a gente vai estudar isso. Tá? Não se preocupe. Por exemplo, os alvéolos pulmonares, que é uma outra parte pulmonar. A gente vai entender que alguns tecidos, na mesma região, no caso aqui do tronco cerebral, tem uma estrutura que vai controlar uma parte do pulmão, e também aqui, na fisiologia normal, vai ter ali o controle da parte respiratória, do CO2, por exemplo, né? Pessoas que têm lesões nessa região, elas vão a óbito instantaneamente, porque é uma região muito primitiva que controla as nossas funções básicas ali. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que isso aqui que o Dr. Hammer estudou, que ele mapeou essas áreas a nível cerebral, com as tomografias cerebrais, ele viu que existia áreas, esses focos, que ele deu o nome de foco de Hammer, em algumas áreas específicas. Então quando eu falar cerebelo, não fica preso ao funcionamento normal do cerebelo. A gente vai entender que existe o funcionamento normal daquela área e o funcionamento especial. E nesse funcionamento especial, essa região aqui, essa estrutura, ela vai controlar os tecidos de proteção do nosso corpo. Então aqui, nessa parte amarelinha, os seres mais antigos, como a água-viva, por exemplo. Depois a gente foi evoluindo, foi se tornando um peixe, a gente teve que sair da água. Quando a gente saiu da água, a gente precisou agora de uma estrutura para proteger o nosso corpo. Como, por exemplo, ali o jacaré tem aquelas estruturas, uma derme muito forte, uma carapaça, como por exemplo a tartaruga, que tem ali aquele casco para proteger ela do sol e dos ataques de outros predadores. Então nós vamos formar esse tecido aqui. Então esse tecido de proteção, a gente vai envolver, por exemplo, o coração, que seria o pericárdio. A gente vai envolver as vísceras abdominais, que seria o peritônio, envolver o pulmão, como por exemplo as pleuras. Então tudo isso são tecidos de proteção do nosso corpo. A gente também vai, nessa mesma região, formar a glândula mamária e também a derme. Tem algumas outras estruturas, mas quero que você entenda aqui algumas outras glândulas. A gente não vai aprofundar nisso agora, mas só para você entender que tudo isso aqui, ó, o amarelo e esse rosinha, são os tecidos muito, mas muito antigos. Então a gente teria aqui os seres mais primitivos, no amarelinho, os seres um pouco mais evoluídos, como os répteis, já nessa parte rosinha. Depois, a gente faz uma subdivisão aqui, então, em cérebro antigo, e aqui em cima, cérebro novo. O cérebro novo, a gente vai entender que são as estruturas. Essa estrutura em roxinho aqui seria a substância branca. Substância branca já são seres que precisaram ali se locomover, se movimentar. E a gente começa a avançar ali nas espécies, entendendo que agora, depois de um jacaré, a gente vai evoluindo, 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 até se tornar um mamífero. E depois que a gente se torna um mamífero, a gente vai participar agora do córtex cerebral, que seria essa parte vermelha. Então, inicialmente, essa parte em roxo, a gente teria o movimento, a locomoção. Então, eu preciso me movimentar para pegar um alimento, né? Ou seja, eu vou capturar uma presa, eu vou fugir de um predador, eu preciso me movimentar. Então, nessa parte roxa, a gente começou a formar o sistema musculoesquelético, por exemplo, para eu locomover. E depois a gente teve essa parte em vermelho. A parte em vermelho, a gente vai ter já os contatos, vivendo ali em território. Então a gente vai ter os grupos, as manadas, então a gente vai ter ali os lobos, a gente vai ter, por exemplo, os leões, a gente vai ter alguns animais que criam estratégias agora, vivem em grupo, em bando, porque eles perceberam que vivendo em grupo
tendo essas estratégias, eles conseguiram sobreviver mais. Então toda essa adaptação aqui, chegando lá no macaco até chegar no ser humano, foram as evoluções a nível cerebral e também a evolução a nível corpóreo, os tecidos que foram sendo formados.